o que resultaria na completa expulsão das forças do eixo do norte da África em março de 1943. A sétima má decisão de Hitler foi atrasar o início da Batalha de Kursk. Após os impressionantes contra-ataques soviéticos que começaram em dezembro de 1942 e que resultaram na destruição do 6º Exército em Stalingrado e na expulsão dos alemães do Cáucaso, criou-se à volta de Kursk um grande bolsão bem no meio entre o Grupo de Exército Sul e o Grupo de Exército Centro. Em março de 1943, os soviéticos fizeram uma pausa nos contra-ataques para reforçarem as suas linhas de suprimentos. E foi então que Erich von Manstein, considerado inclusive pelos aliados como um dos mais brilhantes estrategistas da guerra, sugeriu a Hitler um rápido e contundente ataque contra o bolsão de Kursk. Mas esse ataque deveria ser rápido, para que os soviéticos, exaustos dos últimos avanços, fossem apanhados desprevenidos no interior do bolsão. Hitler gostou da ideia e em abril deu ordens para o ataque, mas ele queria controlar todos os aspectos dessa ofensiva, inclusive os detalhes da constituição das forças que participariam na operação. Como consequência desse excesso de controle, a operação foi sendo atrasada sucessivas vezes, sendo também criticada por muitos comandantes militares alemães. O ataque era para ter começado no dia 4 de maio, mas só começaria 2 meses depois, no dia 5 de junho, por insistência de Hitler, que queria ver no terreno os seus novos blindados médios Panther e mais unidades do blindado pesado Tiger I. Esses atrasos impostos por Hitler deram tempo para que a inteligência aliada descobrisse os planos, o que permitiu aos soviéticos construírem uma gigantesca e impressionante estrutura defensiva à volta de Kursk. Foram escavados mais de 2.000 quilômetros de trincheiras e 2 milhões de soldados soviéticos, 5.000 blindados e 25.000 peças de artilharia foram concentrados numa região do tamanho da Bélgica, tudo graças aos atrasos impostos pelas vontades de Hitler. Nesse meio tempo, muitos militares alemães começaram a protestar contra a decisão de atacar Kursk. Numa reunião tremendamente quente entre Hitler e Heinz Guderian, que nessa época desempenhava a função de inspetor dos blindados, Guderian disse que o ataque contra Kursk era inútil e que não fazia o menor sentido. Mas Hitler estava convencido de que o ataque deveria ser executado e também estava convencido de que só deveria começar quando seus novos blindados Panther e Tiger estivessem nos pontos de partida. Quando o ataque finalmente começou, no dia 5 de julho de 1943, a impressionante força de ataque alemã encontrou uma força de defesa soviética ainda mais impressionante. Os alemães não conseguiram avançar mais do que 30 quilômetros em alguns pontos da frente, e após 1 semana e 4 dias de ataque, a ofensiva era cancelada. Na Batalha de Kursk, os alemães, que já tinham sofrido pesadas baixas apenas 6 meses antes no Cáucaso e em Stalingrado, acumularam ainda mais perdas, das quais nunca mais conseguiriam recuperar. A 8ª má decisão de Hitler foi não permitir recuos estratégicos na frente oriental. Como referi anteriormente nesse vídeo, a partir de janeiro de 1943, com os contra-ataques soviéticos no Cáucaso e em Stalingrado, e após a desastrosa derrota em Kursk, a guerra viraria completamente contra a Alemanha, que passaria o resto da guerra lutando de forma defensiva e recuando em todas as frentes. Mas esses recuos eram sempre feitos no último minuto e sempre contra a vontade de Hitler, que tinha dado ordens para que nenhum soldado recuasse. Esses recuos eram tremendamente custosos tanto em termos de vidas humanas como em termos materiais, já que as tropas alemãs muitas vezes eram obrigadas a deixar para trás equipamentos pesados e valiosos. E foi nesse contexto que o marechal de campo Erich von Manstein desenvolveu todo um novo estilo de combate defensivo e que envolvia rápidos recuos, atraindo as forças inimigas para um ponto específico e atacando-as em seguida. Através desses movimentos, Manstein infligiu pesadíssimas baixas nos soviéticos, que tentavam avançar em praticamente todos os pontos. Mas esses recuos de Manstein eram muito mal vistos por Hitler,
que tinha dado ordens precisas para que ninguém recuasse. No final de 1943, os soviéticos iniciaram a chamada Batalha do Dnieper, uma série de ofensivas ao longo do rio Dnieper, na Ucrânia. Diante de tamanha força ofensiva, Manstein foi obrigado a desobedecer diversas vezes as ordens de Hitler, ordenando recuos estratégicos que de outra forma resultariam em perdas irrecuperáveis. Mas no dia 19 de março de 1944, Hitler foi taxativo e proibiu completamente os recuos, e como consequência dessa ordem, o primeiro exército Panzer de Manstein, uma poderosa unidade militar composta por centenas de blindados e dezenas de milhares de homens, foi completamente cercado. Manstein, tomado pelo desespero, foi pessoalmente pedir a Hitler que autorizasse o imediato recuo do seu primeiro exército Panzer, mas os seus pedidos foram sempre negados, e só após muita insistência é que Hitler deu a sua autorização, mas já era tarde demais. Mais de 90% do outrora poderoso primeiro exército Panzer tinha sido perdido quando a ordem para recuar foi finalmente dada. E poucos dias depois, no dia 30 de março, Hitler demitiu aquele que era visto por todo mundo como um dos generais alemães mais talentosos. Manstein nunca mais retornaria para a guerra, mas após 1945, depois de ter sido formalmente ilibado de acusações de crimes de guerra, o seu talento foi muito aproveitado na reconstrução do exército da Alemanha Ocidental. A nona má decisão de Hitler foi o desembarque da Normandia. Em maio de 1944, era já bastante evidente para o alto comando militar alemão que os aliados tentariam um desembarque na França, só não sabiam exatamente quando e onde é que esse desembarque ocorreria. No entanto, graças a uma série de operações secretas, os aliados conseguiram plantar nos alemães a ideia de que esse desembarque ocorreria em Pas-de-Calais, a região da França mais próxima do Reino Unido e onde o Canal da Mancha é mais estreito. Essas operações tinham sido iniciadas logo no início de 1944, fazendo crescer em Hitler a certeza de que os aliados desembarcariam na França em Pas-de-Calais. Mas o general de campo Erwin Rommel, o famoso Raposa do Deserto, que desde o ano anterior era o responsável pelas fortificações costeiras na França, discordava de Hitler e dizia que o desembarque aliado ocorreria na Normandia. Quando era perguntado sobre o porquê acreditava que o desembarque seria ali, Rommel respondia: "É simples, se eu fosse um comandante aliado, seria ali onde desembarcaria." Mas Hitler não ouviu um dos mais brilhantes militares de toda a guerra, e por isso, quando os aliados começaram a desembarcar na Normandia no dia 6 de junho de 1944, Hitler convenceu-se de que não passava de uma manobra de diversão. Ele acreditava realmente que o desembarque na Normandia era apenas para disfarçar o verdadeiro ataque que ocorreria em Pas-de-Calais. Hitler estava tão convencido disso que durante mais de 3 dias ele manteve no norte da França várias divisões Panzers, aguardando o tal desembarque real que, como sabemos, nunca ocorreu naquela região. Apesar do desespero de Rommel pedindo a liberação daquelas forças, Hitler manteve-se fiel à sua suposição e não permitiu o envio de reforços para a Normandia. Foi apenas entre os dias 9 e 10 de junho, quando os aliados já tinham estabelecido um forte perímetro defensivo nas praias da Normandia, que Hitler finalmente aceitou os argumentos de Rommel, despachando para aquela região as suas poderosas divisões Panzer. Mas já era tarde demais, e quando essas forças chegaram à Normandia, os aliados já estavam muito bem reforçados. A 10ª má decisão de Hitler foi a ofensiva das Ardenas em dezembro de 1944. No final de 1944, com os norte-americanos e britânicos avançando a partir do oeste e a partir da Itália, e com os soviéticos avançando imparáveis a partir do leste, era já bastante óbvio que a derrota alemã era apenas uma questão de meses. Mas Hitler, que nessa época já tinha entrado numa espiral de delírios completamente irrealistas, acreditava que a Alemanha ainda poderia vencer a guerra. E foi com base nesses delírios que Hitler, tensionando barrar o avanço aliado que ameaçava invadir a Alemanha a partir da Bélgica,
elaborou uma ofensiva cujo objetivo era cortar as forças aliadas ao meio, plantando uma cunha entre os exércitos britânicos, que avançavam mais ao norte da Bélgica, e os exércitos norte-americanos, que avançavam mais pelo sul. Com esse movimento, Hitler acreditava que poderia atacar e destruir primeiro os exércitos britânicos no norte e depois os exércitos norte-americanos no sul. E para a realização desse plano, Hitler concentrou na fronteira belga praticamente todos os seus últimos soldados, blindados, peças de artilharia e aviões, retirando-os de operações defensivas importantes. Como é óbvio, o alto comando militar alemão protestou, alegando que os tempos de ofensivas tinham terminado e que a Alemanha precisava se concentrar em operações defensivas. Mas Hitler estava decidido, e através do enfraquecimento defensivo de todas as frentes onde a Alemanha combatia, reuniu na fronteira belga um impressionante exército composto por 16 divisões de infantaria, 8 divisões blindadas e 2 brigadas de infantaria. O ataque, iniciado no dia 16 de dezembro de 1944, apanhou os aliados completamente desprevenidos, e nas primeiras semanas, o avanço alemão foi impressionante. Mas rapidamente os aliados se reorganizaram, e no Natal de 1944, o avanço alemão era paralisado, antes mesmo de alcançar a metade dos objetivos inicialmente propostos por Hitler. No início de janeiro de 1945, os aliados iniciaram fortes contra-ataques que acabariam por empurrar os alemães de volta para a Alemanha, resultando em baixas tremendas para ambos os lados. No entanto, essas baixas foram rapidamente repostas pelos aliados, mas os alemães não eram capazes de o fazer. Como consequência disso, mais de 120 mil soldados alemães foram mortos, feridos ou capturados. Mais de 800 blindados e veículos blindados de assalto foram destruídos, e quase 1000 aviões, na sua maioria caças, foram perdidos em apenas 5 semanas de combates. De acordo com os historiadores, essas perdas aceleraram em pelo menos 4 meses a derrota alemã.